Já vou logo adiantando que esse é mais um episódio onde eu relaciono o colapso ambiental com o militarismo, com a indústria da guerra, com o capitalismo e alguns lampejos de consciência sobre como eu acho que o mundo deveria ser. Mesmo não sendo ninguém qualificado, para dizer como o mundo deveria ser, mas quem se importa? Antes de começar, apenas considere apoiar esse canal através do Apoia-se, com quanto quiser, pelo tempo que quiser, ou também por meio do nosso Pix, jornalantijuridico@gmail.com, com um valor simbólico, dentro das suas possibilidades, sabendo que todo e qualquer valor ajuda e muito a manter o Jornal Antijurídico de pé, beleza? Bom, o lance é, vamos correr para onde? O colapso ambiental já está ali, dobrando a esquina. Ele já está ligado a mais de 5 milhões de mortes por ano. Quase 10% das mortes globais hoje já são atribuídas a temperaturas extremas, tanto para o quente quanto para o frio. Se não bastasse, recentemente a Michelle Bachelet, a atual comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, disse que a crise climática está se tornando apenas a maior ameaça aos direitos humanos do mundo inteiro. O colapso ambiental ele envolve mais do que temperaturas fora do comum. Envolve diretamente a perda de vários direitos humanos, como o direito à alimentação, água, habitação, saúde e, óbvio, a própria vida. Essa declaração da Michelle Bachelet veio logo após a própria ONU declarar que a crise de fome que está rolando agora em Madagascar é a primeira crise de fome do mundo impulsionada quase que inteiramente pelas mudanças climáticas, que arrastou o país para a maior seca da história. Mas relaxa, viu? Isso não é nada que você precise ficar alarmado, porque afinal de contas Madagascar fica na África. É basicamente outro planeta. Agora, tem uns lances que eu acho muito importante a gente dar uma boa de chavada. Tipo, ideias muito amplas, que não estão erradas, mas que podem acabar ocultando uma visão mais crítica da realidade, como por exemplo, que a humanidade é a responsável pelo colapso ambiental e que a humanidade vai sofrer com o colapso ambiental. Vamos por partes. A humanidade é sim responsável pela crise climática, Não tem estresse quanto a isso. É um consenso científico muito bem documentado, agora principalmente no relatório mais recente do IPCC, que eu já citei ao menos umas 10 vezes nos últimos 3 episódios aqui do canal. Então tá, sobre isso, é a humanidade que está aquecendo a Terra, o aquecimento global. Mas como eu disse, se a gente deschavar bem isso, é a humanidade sim, essencialmente através da queima de combustíveis fósseis, os gases de efeito estufa. Esse é o motor das mudanças climáticas e tipo assim, apenas 100 empresas são responsáveis por 70% das emissões globais de gás carbônico. Sacou? É a humanidade, mas não é a humanidade no sentido de que todos nós temos o mesmo impacto nisso, o mesmo peso nisso, temos a mesma responsabilidade sobre tudo isso que está acontecendo, somos o câncer do planeta e tal. A gente até pode ser o câncer do planeta, seja lá o que isso significa, mas cara, é um número relativamente pequeno de empresas e consequentemente de investidores que são os verdadeiros culpados por isso que está acontecendo. São eles que são a humanidade nesse sentido da responsabilidade. Se você quiser deschavar ainda mais isso aí, estamos falando essencialmente da ExxonMobil, da Shell, da BP, da Chevron, dessa turma toda aí, todas com históricos de desastres ambientais enormes, violações em massa de direitos trabalhistas e, claro, estão também entre as principais responsáveis por, nas últimas décadas, tentar minar completamente todo o consenso científico e bagunçar a compreensão pública sobre o aquecimento global, o que deve ser interpretado sim como um crime contra a humanidade. Agora, por outro lado, quando a gente diz que a humanidade vai sofrer com o colapso ambiental,
sim, a humanidade vai sofrer colapso ambiental, mas nem de longe que as pessoas vão sofrer da mesma forma, sabe? Quando você assiste na televisão aqueles incêndios gigantes destruindo tudo, pode ter certeza que o Jeff Bezos não vai estar ali no meio com a sua casa em chamas, saindo correndo com uma mochila nas costas, um gato no colo e pedindo socorro. Ou quando cair mais uma dessas tempestades absurdas que estão cada vez mais se intensificando, você não vai ver o Elon Musk no telhado da casa dele acenando para um helicóptero e os bombeiros salvar ele. Ou a Rainha Elizabeth com a sua família em um bote salva-vidas cruzando o Mediterrâneo em busca de um lugar melhor para viver, certo? O que você vai ver, que é o que todo mundo já está vendo, é que as mudanças climáticas estão em todos os lugares e são uma ameaça para todas as partes do mundo. Mas mais pessoas vão seguir morrendo nos países mais pobres, especialmente os países do sul global. Então, ainda que se tente culpar toda a humanidade pela crise climática, você entendeu? Não é nem de longe que todo mundo tem o mesmo poder ou influência sobre o que está rolando. Da mesma forma que nem todo mundo vai sofrer igual. Então veja que não é à toa que a onda de imigração, os refugiados do clima, vem justamente do sul global, de países como Guatemala, México, Índia, Filipinas, Bangladesh, Tunísia, Argélia, Vietnã, Sudão, Quênia e por aí vai. E aí, o norte global responde como? Com a militarização das fronteiras. Tema que, se você é da velha guarda aqui do canal, você sabe que eu já falei muito sobre isso. A militarização das fronteiras já vinha se acentuando com as mudanças climáticas, mas com a pandemia de coronavírus se tornou a desculpa ideal para vários governos darem um impulso em larga escala nesse processo de militarizar fronteiras, que é outro nome para racismo e colonização. E não pense você que militarizar uma fronteira é algo estático. Militarizar uma fronteira significa sempre expandir essa fronteira. É mais do que construir um muro e colocar o exército ali. É sobre mudar a paisagem, a linguagem, a economia, submeter todos à ordem militar, aos postos de controle, os centros de detenção, vigilância em massa e, obviamente, isso tudo significa lucros bilionários para a indústria da tecnologia, indústria das armas e, claro, ela, a indústria da guerra. Indústria da guerra que não por acaso é também uma das principais responsáveis pela queima de combustíveis fósseis. Só o exército dos Estados Unidos, só ele, sozinho, emite mais gases de efeito estufa do que 140 países do mundo. Agora some aí o exército dos Estados Unidos com o exército da China, com o da Índia, Canadá, Austrália, Alemanha, Inglaterra, Coreia do Norte, Israel e pronto. Você está entendendo cada vez mais quem são os verdadeiros responsáveis pelo colapso ambiental. E já que eu falei de Israel, que até hoje eu não entendi direito se aquilo é um país ou uma indústria militar, eles são um grande ator desse processo global de militarização das fronteiras. Já tem mais de 20 anos que Israel é um dos principais exportadores, fornecedores e lobistas de tudo que a indústria da guerra precisa. Israel ainda tem um destaque nesse mercado porque os produtos que eles vendem têm um selo de qualidade. Tem tipo um certificado de garantia, já que Israel, além de desenvolver suas próprias armas, eles têm a vantagem de ter o seu próprio laboratório de testes, que é essencialmente a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Então tudo que eles vendem já foi testado e aprovado na cabeça dos palestinos. Tudo que eles vendem tem esse comprovante de que já foi usado em combate. Portanto, é um produto super confiável que acaba sendo vendido para o mundo inteiro. Dos países da União Europeia, passando pelos Estados Unidos, Brasil e todo tipo de ditador que ainda possa existir em lugares que você nunca ouviu falar. Daí que vem a importância e a necessidade de você entender que a luta para deter o colapso ambiental e reduzir os seus piores efeitos é uma luta contra o militarismo e, consequentemente, contra o capitalismo, que é consequentemente também uma luta contra o racismo e a colonização. E o resumo da ópera é para dizer que o mundo que a gente quer e precisa é um mundo de fronteiras abertas.
ou simplesmente sem fronteiras. E por mais abstrato que isso possa parecer, comece pensando de uma forma simples, somente em termos de Brasil. Então, tipo, se uma pessoa aqui de São Paulo quiser pegar todas as coisas dela e ir para Salvador, abrir uma loja de sorvete, ela entra no carro dela e ela vai. A pessoa é totalmente livre para fazer isso, né? Livre no sentido de que se ela tiver dinheiro e condições para fazer isso. Mas essa pessoa é teoricamente livre para ir para Salvador e no caminho nenhum guarda de fronteira vai parar essa pessoa. Nenhum funcionário do governo vai perguntar nada, nenhuma agência vai pedir para essa pessoa justificar sua viagem. Ela não precisa de visto, de autorização, de porra nenhuma, ela só vai. E já é assim todo dia. Todo dia milhares de pessoas vão de São Paulo para Salvador, do Rio de Janeiro para Minas Gerais, enfim, do Oiapoque ao Chuí, em todas as direções para fazer o que elas quiserem, sem responder nenhuma pergunta. Ninguém tem um controle sobre isso. Podem ser assassinos, terroristas, pedófilos ou simplesmente padres, né? Pessoas infectadas com novas variantes de coronavírus, gente que está indo roubar o seu emprego, competir com a sua empresa, enfim, você entendeu? Não importa. E é essa mesma lógica do não importa que a gente precisa aplicar para pensar no planeta inteiro. Todos deveriam ser livres para cruzar essas linhas imaginárias, que a gente chama de fronteiras, que servem apenas para dividir os direitos imaginários que um lado acha que tem, dos direitos imaginários que o outro lado acha que tem. No fim das contas, ninguém tem direito nenhum e só quem pode circular livremente pelo mundo sem responder perguntas e justificar nada para ninguém são as mercadorias, o capital e gente que tem capital, conhecidos também como 1%. Para eles, o mundo já não tem fronteiras e funciona muito bem, obrigado. E se funciona muito bem, obrigado para eles, deveria funcionar muito bem, obrigado para todos nós e fim de papo. E antes de me despedir, o meu super muito obrigado à galera do Pix e à galera do Apoia-se, que são duas turmas diferentes, mas que são igualmente pontas firmes que estão mantendo esse jornal antijurídico de pé com cada vez mais programas. Então o pessoal do Apoia-se é para quem quer ajudar de uma forma mais contínua, com quanto quiser, pelo tempo que quiser. Então tipo, vou ajudar com R$5 aí pelos próximos 6 meses. Essa é a turma do Apoia-se. Tem a galera do Pix, que é quem tá a fim de dar uma contribuição agora, isolada, assim, no calor do momento, para ajudar. Esses dois valores, essas duas turmas que mantêm isso aqui de pé. Então meu muito obrigado mesmo. E para você que não tá sem grana, tá sem condições, sem tempo, sem saco, enfim, ajuda muito sempre você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, enviar o conteúdo para os seus amigos e deixar o seu comentário. Eu tento sempre interagir com a maioria dos comentários, que são comentários comentáveis. Mas além de deixar o seu comentário, também deixa aí alguma referência que tem a ver com esse programa, de um autor que você está lendo, um livro, um documentário, uma organização, enfim, para que a nossa seção de comentários também seja aí uma fonte para a galera pesquisar coisas e ir além desse episódio, beleza? Até semana que vem, valeu, falou!